A gente começa de forma avassaladora, né, o primeiro tempo, e cantando a todos nós. Estávamos na plataforma Dali. Se você não conhece ainda, a família Zona Rubro-Negra tem assistido ali em conjunto, né? É um aplicativo no qual, a princípio ainda é só voz. A gente acaba se comunicando com a rapaziada, tem um chat que fica à disposição. E lá a gente tem um começo arrasador, todo mundo muito empolgado, muito feliz com o começo do Flamengo. O Flamengo faz 2 gols de bolas construídas e muito bem construídas. O segundo, então, uma pintura de bola. O Everton Ribeiro coloca a bola no tal ponto futuro. E aí o André Herme entra de primeira, faz um golaço, pisando na área, aquele volante que pisa na área, que acaba surpreendendo o adversário. E nós imaginávamos que teríamos, né, um jogo tranquilo. Deu-se ilusão. As coisas acabaram desandando. O time meio que se desencaixou ali, né? Deixou de fazer a marcação alta, que começou ali muito forte, recuou um pouco em virtude do resultado, e a gente perdeu um pouquinho o meio de campo ali. O Andrés, que vinha muito bem, ele meio que também se perdeu ali junto com o Arão, eles não conseguiram encaixar. E aí eu vou botar muito também na conta, Cleitinho, do pior jogador do Flamengo hoje na partida, que foi o senhor Isla. O Isla está deixando muito a desejar. Mateuzinho já entra com aquele gás que a gente vem assistindo. Não se surpreendam, e aí, por mais que eu tenha assim, meu pé atrás com relação ao Renato Gaúcho, que a próxima partida eu tenho certeza que quem vai a campo vai ser o Mateuzinho. Na próxima terça-feira, diante da equipe do Grêmio. Que o Mateuzinho consiga fazer uma grande partida. Uma partida monstruosa, para que o Renato, quem sabe, sim, eu tenho minhas dúvidas, possa estar colocando o Mateuzinho no lugar do Isla, porque o Isla não consegue me transmitir segurança, né? Para mim é o meio que desequilíbrio, o ponto de desequilíbrio do sistema defensivo. A gente viu o Felipe Luiz cansando e saindo ali no segundo tempo. Precisa também, né, de um pouco mais de preparação física. Torço para que esses 7 dias que faltam para a final da Libertadores ele consiga adquirir a sua melhor forma física ou evoluir fisicamente, porque é um jogador diferenciado. O Davi Luiz mostra o quanto é importante, o quanto é diferenciado. Para mim, joga como poucos, né? No Brasil, joga de terno tranquilamente. Rodrigo Caio é outro que atua muito bem. E olha que esses jogadores estão vindo de um bom tempo parado ali, né? Rodrigo Caio teve uma temporada muito irregular por causa de muitas lesões, mas faz completamente a diferença quando está em campo. Uma vez dito isso, Cleitinho, a gente tem que falar agora, né, do último terço do campo. E aí eu não vou deixar de criticar o Gabigol hoje. O Gabigol, sim, é ídolo, é craque, mas ele não pode perder a quantidade de gols que ele perde. A gente tem que chegar, conversar com ele, ele ter um pouquinho mais de seriedade no arremate final, em alguns momentos deixar de ser fominha. O Gabigol não pode perder tantos gols como está perdendo. Hoje, o Flamengo perdeu um caminhão de gols. Samuel Pinheiro que falou, não deu certo na Europa e nunca vai dar. Não divide, não cabeceia, só bate com uma perna. O segundo tempo dava para ser com uns reservas. Você falou um pouco sobre isso, né, Marcão? A direita dele parece estar ali esfregando no chão para tirar cocô da sola do sapato, né? Mais ou menos isso aí. Na Dali saem umas pérolas assim. Cara, o Gabigol realmente ele tem uma deficiência muito grande na finalização com o pé direito e na cabeçada também. Eu acho que a questão da dividida, aí eu boto muito no cenário e no contexto de que daqui a uma semana a gente está numa final de Libertadores, ele não ia botar o pé para o Moisés rapar ele, nem mais nunca que ele ia colocar. Né? E ele já vem assim há um certo tempo. Analisando brevemente o jogo, acho que a gente começa o jogo muito bem, de novo, né? A gente começa acertando e a gente começa saindo em bons contra-ataques, né? O primeiro contra-ataque, o Andreas vem, carrega, consegue carregar essa bola, consegue dar no Vitinho. Vitinho que fez um bom jogo, fez um jogo muito bom até para os parâmetros do Vitinho, acho que foi um jogo muito bom. O Vitinho pega essa bola, dá um passe, existe um erro, uma falha ali do zagueiro, mas aí o Gabigol não tem nada com isso, pegou a bola e aí sim finaliza bem, de perna esquerda faz 1-0. Né? Logo depois a gente faz o segundo gol numa pintura, né? É uma jogada muito bem tramada, muito bem trabalhada. Tem a esperteza do Davi Luiz no começo da jogada, um bom passe, chega a bola na direita, tem boa decisão do Michael, tem boa decisão do Vitinho, essa bola passa pelo meio, o Gabriel abre a perna, tem um bom passe do Everton Ribeiro, uma finalização
magistral do Andrés. Então foi um gol bem trabalhado, bem costurado. O Flamengo faz 2-0 e aí começa o Flamengo a perder muitas oportunidades. O Flamengo perde gols incríveis. O Gabigol, de novo, ele para dentro da área com a bola dominada e ele toca. Ele finalizou melhor do que aquela bola do São Paulo que ele chuta por cima, né? Mas mesmo assim ele não pode errar um gol desse. E tiveram outras oportunidades e o Flamengo começa a decair na eficiência, né? No começo do jogo, o Alan até brincou lá na Dali e falou: pô, estamos eficientes, 100% de eficiência, um chute, um gol. Né? E aí o segundo chute é um segundo gol do Flamengo, né? E aí depois disso a gente tem uma queda na eficiência brutal, a gente não consegue mais fazer finalizações que pelo menos atrapalhem ali o Lomba, ou que botam ele em dificuldade. E a partir dos 20, 25 minutos, 30 minutos ali, o Inter começa a conseguir jogar bola, a conseguir sair lá de trás. E tiveram algumas jogadas do Inter que o Diego Alves fez defesas, e boas defesas, né? Tudo bem, ali foi meio em cima dele, mas ele consegue ali, meio que no reflexo, fazer algumas defesas. E aí vem o gol do Inter. O gol do Inter, a gente precisa falar um pouco sobre o gol do Inter. É um escanteio a nosso favor, que a gente toma um contra-ataque de um 3-1. Assim, em nenhum momento da história você pode levar um gol assim. Ainda mais ganhando de 2-0. Assim, como é que você leva um contra-ataque ganhando um jogo de 2-0? Já seria um absurdo. Isso numa bola parada é mais absurdo ainda, soa mais absurdo ainda. Eu vou precisar ver o lance de novo, mas a princípio eu vejo um erro grande do Isla. O Isla avança para tentar cortar essa bola e ele acaba calculando mal e o cara consegue dar um passe. E aí fica só o Felipe Luiz lá atrás, cara, para ter que combater o Tyson, mais um outro jogador. Eu acho que o Patrick que vem correndo. E aí o Michael vem correndo desesperado atrás, mas aí mesmo assim um 3-2 acaba saindo o gol. Coletiva bem tranquilinha, né? Bem tranquilinha. Não, nenhum ponto a acrescentar. Cara, ele não vai abrir de jeito nenhum o que ele vai fazer na terça-feira, irmão. Não, mas ele também não abriria, mas ele deixou claro. Ele não abriu nunca. Fala-se de tática, pergunta, ele foge. Não é porque ele não sabe falar, gente. É dele. Mas olha só, dessa vez eu tô 100% fechado com ele. Não tem nada que falar qual é o planejamento dele, não. Cara, nós estamos numa final, cara. Então, ele só deixou ali, para bom entendedor, é aquilo que eu falo. Aí nego vira assim, eu fico brincando de sacanagem. O Pai Garcia acertou de novo. O Arrascaeta ia voltar, ia jogar. Assim, cara, o Alan é o quê? Vidente? Nenhuma. O Alan adivinha? Não. Cara, só que você pega a probabilidade. Qual é a chance de acontecer o que vem acontecendo? E aí, eu não tenho informação. Eu não sou repórter, né? Graças a Deus eu não sou jornalista de formação, né? E assim, pessoal, na boa, é só a gente juntar os pontinhos. É um jogo com a equipe titular e um reserva para descansar os caras, e ele vai fazer isso agora. O Arrascaeta, eu entendo que de repente possa jogar mais uns 20 minutos. Quer ver outro jogador que ninguém citou e ninguém falou, e que eu acredito também que vai, pelo menos, ter alguns minutos contra o Grêmio? O Pedro. O Pedro precisa ter alguns minutos diante da partida contra o Grêmio. Então, o planejamento está traçado lá atrás. Nesse ponto, eu estou fechado com o Renato. Não tem que abrir. O cara que perguntou, se vocês repararam, é da Rede Gaúcha. Lá é alguém que torce para o Grêmio, que já está querendo saber se vai ter mais facilidade, né? Ou uma certa facilidade, entre aspas, porque o Corinthians achou a mesma coisa e tomou, né? Então, eles têm que entender que eles vão ter que correr muito se eles querem se livrar do rebaixamento e estão querendo contabilizar esses 3 pontos diante do Flamengo. Mas nesse ponto eu estou fechado com o Renato, Cleitinho. Mas ficou subentendido ali, cara, para bom entendedor, que ele não vai mudar em absolutamente nada o planejamento que foi traçado. Então, daqui, ele vai descansar os atletas, vai trabalhar a preparar a parte física, não sei se ele vai conseguir trabalhar a parte tática e técnica, né? Porque tem todo esse estigma de que ele não tem essa capacidade toda de conseguir fazer isso, mas os primeiros 25 a 30 minutos do jogo tem como nos deixar, sim, confiantes. Tem ajustes ainda a ser feito na equipe e eu torço para que ele consiga fazer esses ajustes aí. E para a galera que está aí, falando que a Arrascaeta está gorda, a Arrascaeta está gorda, a Arrascaeta está gorda, a Arrascaeta, para mim, entrou muito mais solto do que eu acreditava que ele pudesse entrar. Ele vem de um tempo muito grande, né, lesionado. Então, para mim, o Arrascaeta de gordo ele não tem absolutamente nada. Como o Kennedy também não tinha.
é que o jogador fica, né, dentre os demais que estão jogando, ele fica, assim, fora do tempo. Ele fica atrasado perante esses caras que já estão com desenvoltura. Mas o Arrascaeta é diferenciado. Nos toques que ele deu hoje na bola, ele provou. Da forma que ele toca na bola, deixa cada dia mais provado que é fundamental. Arrascaeta com a perna só, para mim, é titular do meu time, ponto final. Sabe uma coisa que eu notei, assim, que ficou meio que subentendido, assim, todo mundo passou meio que batido numa resposta do Renato, e ele fala sobre o jogo, e ele vai ao encontro do que a gente está falando aqui? Ele falou que gostou da partida, principalmente no primeiro tempo. Não sei se vocês ouviram ele falar. Sim. Já gostei do time, principalmente no primeiro tempo. Isso é o que ele fala lá para fora, né? Internamente, ele vai reclamar desse segundo tempo. Pelo menos pelo que ele responde ali, entendeu? O time se esforça e tal, não sei o quê. E aí, no final da frase, ele fala assim, eu gostei da atuação do time, principalmente no primeiro tempo. Esse, principalmente no primeiro tempo, me dá uma... Opa, ele viu que o segundo tempo foi pior, foi bem ruim, né? Pelo menos assim, o segundo tempo foi todo ruim, Marcão? Não acho. Eu acho que ali os 30 primeiros minutos a gente teve muita dificuldade, e aí quando a gente faz as substituições, eu acho que o time alivia de novo, parece que entra um gás ali, né? Aí os caras vão jogar 15, 20 minutos, e aí eu acho que a gente volta a ser até melhor do que o Inter no finalzinho do jogo ali. Mas essa frase me chamou a atenção do Renato, ele falando assim, principalmente no primeiro tempo eu gostei da equipe. Então é um sinal de que ele viu o jogo. E também, ele fala também do gol, né? Ele fala, a gente chega no vestiário, a gente conversa sobre o gol, que não pode acontecer, que seja... Eu até falei na Dália, acho que o Marcão também falou, é o replay do gol do primeiro turno do 4-0. É também de uma jogada muito parecida. A diferença é que o Tyson faz a jogada individual e hoje ele tinha uma dupla para tabelar e receber para finalizar. É a única diferença daquele gol. Se você reparar, o último homem daquele dia também era o Davi. Também era o Felipe Luiz. Impressionante. O Ronan Chaves falou, o Andrés marcou mal, preocupante. Realmente, né, Marcão? Principalmente ali dos 40 para frente, talvez o Andrés tenha deixado um pouquinho a desejar, né? 35, 40 do primeiro tempo para frente. Eu acho que no segundo tempo houve um desencaixe de marcação. E aí, isso muito porque a gente também não conseguia sair lá de trás. E aí eu acho que sobrecarregou um pouco, principalmente os dois volantes. Aí você precisa ter um encaixe melhor. Eu acho que o Andrés deu assim, caiu a intensidade do time inteiro, do Andrés caiu junto. Principalmente no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo dele foi um ótimo primeiro tempo, né? Esse cara que o Alan elogiou, o cara que vai, que pisa na área, que faz o gol. Acho que o primeiro tempo dele foi muito bom. O segundo tempo cai como cai todo mundo, né? E aí a gente teve um problema de marcação no segundo tempo, que aí tem esse desencaixe que precisa saber qual foi o motivo realmente, e a saída de bola que sobrecarregou a gente. Por quê? Se a bola batia no meio de campo, voltava. Batia no meio de campo, voltava. E aí você sobrecarrega o seu meio de campo ali para ficar correndo atrás dos caras. Tirando isso, acho que foi um bom jogo do Andrés no primeiro tempo. Aí o segundo tempo ele fica devendo um pouquinho. Marcão, marcaram a gente aqui. Eu queria pedir tanto a sua ajuda quanto a do Alan para saber se eu interpretei certo, tá? Marcaram a gente no Twitter. A publicação é do SofaScore e a publicação é a seguinte: Vitinho é o segundo jogador com mais assistências na temporada 2021, mesmo sendo o 11º em minutos jogados pelo Flamengo. Isso quer dizer que ele é o segundo com mais assistência entre todos os times, não só do Flamengo, até porque o do Flamengo ele é o líder, né? Não, acho que é do Flamengo. Acho que o Michael tem mais assistência que ele. Não, acho que não. Pelo Brasileirão, eu sei que o Vitinho é líder. Então não sei. Eu olhei isso outro dia. Então, eu fiquei com dúvida nessa interpretação, se é do campeonato inteiro ou do Flamengo. O Vitinho tem 15 assistências já na temporada. É muita assistência, cara. Hoje ele sai com uma, né? Isso, hoje ele sai com uma. Jogo passado, ele não saiu, mas no outro ele sai com outra assistência. Né? Pro gol do Michael contra o Bahia. Né? Verdade. Tá fazendo... E outra, tá? O pessoal fala, o Mortinho, o Soninho, tal. Eu acho que o... Só faltou... Aí complicava aí pro descabelado. Aí complicar pra gente. Eu acho que o Vitinho fez um baita jogo hoje. Assim, principalmente se você for comparar
as atuações do próprio Vitinho. Acho que hoje ele fez uma atuação muito boa. E eu não teria tirado o Vitinho, inclusive quando entra o Kennedy. Não sei se foi por poupar ou para... Porque ele não vai ser o titular no dia 27. Pelo menos não dá a impressão disso, né? E... o pessoal tá falando aqui, ó, o Luiz Gabriel falou que é do campeonato inteiro. Olha aí, ó. Então, ele é o segundo em assistência, mesmo sendo um reserva, né? Cara, ele é o 11º com minutos jogados pelo Flamengo em 2021. Cara, é absurdo. É absurdo. Mata Rakan 04, lá na Twitch, que mandou, infelizmente, mais um erro bizarro de arbitragem, o pênalti do Everton Ribeiro. Cara, é absurdo o que vem acontecendo mesmo com relação ao Flamengo no quesito arbitragem, né? Talvez se a gente puder puxar aí algo que foi a favor, foi aquele pênalti do Bahia, né? Que para muitos foi, para outros muitos não foi. Dá para se questionar. Mas, de qualquer forma, cara, são muitos erros em sequência mesmo e não dá para acreditar que isso vai continuar acontecendo. Hoje, assim, é meio obscuro, né, Marcão? Porque nem o VAR, cara, pede para parar. Quando mostra de novo a cena que vai para o jogo, a bola já saiu, já seguiu o lance. O VAR nunca agiu tão rápido na história do futebol brasileiro quanto nesse lance, pelo que parece. Então, assim, é bem complicado, cara. Principalmente, eu acho, assim, a coisa que mais me incomoda não é nem o juiz não dar o pênalti na hora, porque tem muito juiz que está usando o VAR de muleta. Então, o cara não dá o pênalti mesmo. O cara fala assim, ó, eu não vou dar, se for, o VAR vai me chamar, eu vou ver na televisão, no conforto, replay, devagar, rápido, uma de câmera, então eu não dou o pênalti, e aí se o VAR chamar, beleza. O que me impressiona é o VAR não chamar. Porque, assim, foi claro o empurrão, cara. É claro o empurrão. É pênalti para se marcar em campo. Na minha visão, é pênalti para se marcar em campo. Agora, a juizada está usando o VAR de muleta. E o VAR parece que cada vez menos está querendo intervir no jogo. Só que é engraçado, ele não intervém nos nossos. Porque o pênalti do Atlético Mineiro, o VAR é que chamou, o juiz não tinha dado o pênalti. Aí o VAR chama para falar para o juiz aquilo ali. E besta é o juiz que volta atrás, né? É um banana. O de hoje, ele não deu o pênalti e o VAR simplesmente não chamou. O que me impressiona é o VAR não chamar. Não, para mim não. O que me impressiona é a cabacice do time do Flamengo. Porque é o seguinte, amigo. Mas aí... Não, mas aí nada. Marcão, vai no ouvido do juiz e fica até ele revisar. Segura o lance. Alguém cai no chão. Sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se jogar na frente da bola e ficar sentado. Não, então, mas não é nem na frente da bola. Fica lá no juiz lá, alguém cai no chão como se estivesse machucando. Não deixa reiniciar a partida, igual deixaram. Por quê? Ao reiniciar a partida, desgraçado, ao reiniciar a partida, você acaba perdendo o direito do cara ter que chamar o desgraçado do juiz. Assim, o time do Flamengo tem que parar com essas cabacices. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Não sei. Everton Ribeiro hoje jogou bem, está melhorando as apresentações do Everton Ribeiro, mas eu não sei, já falei aqui outras vezes, se tem que ser o Everton Ribeiro o capitão dessa equipe. Para mim, não tem. Ele não tem hoje perfil de capitão. Ele não exerce liderança ou pressão na hora que tem que ser feita com relação ao árbitro. Então, já devíamos ter mudado, e isso tem que ser pontuado aqui, Marcão. Não deveria ter reiniciado, porque o pênalti foi claríssimo. Claríssimo em cima do Everton Ribeiro. O pênalti foi claríssimo. Só uma estatística, Cleitinho, para a gente comentar um pouco. Pênaltis a favor no Campeonato Brasileiro, tá? O líder, Atlético Mineiro com 9, América Mineiro com 7, Inter com 6, Corinthians, Fortaleza, Grêmio e Santos com 5, Ceará, Juventude e São Paulo com 4, Atlético Goianiense, Bahia, Bragantino, Chapecoense, Fluminense, Palmeiras e Sport com 3, Atlético Paranaense, Cuiabá e Flamengo com 2. Ou seja, o Flamengo é o último, tá? E mais pênaltis contra: 8 do Santos, 7 do Fluminense, 6 para Ceará, Chapecoense e Palmeiras, 5 para Atlético Goianiense, Fortaleza e Sport e Juventude, Atlético Paranaense, Bahia, Grêmio e Juventude com 4, Atlético Mineiro e Inter com 3, América Mineiro, Corinthians e Cuiabá com 2, Flamengo e São Paulo com 1.
Então o Flamengo tem um pênalti contra e 2 a favor no campeonato inteiro. Logo, o time que tem talvez o melhor cobrador de pênaltis do Brasil, que é o Gabigol. E outra, né? Nós somos o melhor ataque do brasileiro. É o melhor ataque na frente do líder, inclusive. Né? E ter 2 pênaltis. O cara ter 9. O próprio Hulk hoje passa o Michel na artilharia. Sim. Mas quantos gols de pênalti o Hulk tem? Quantos o Michel tem? 0. Não, então, mas assim, o pênalti pra mim é mérito. Porque muita gente fala do Gabigol também. Faz gol de pênalti pra mim é mérito. O cara bate, faz, é mérito. Assim como ele bateu contra o Palmeiras, perdeu, é demérito dele. Cabacice dele, pipocagem dele. Entendeu? O problema é você ter o melhor ataque do campeonato ter 2 pênaltis e, coincidentemente, o Atlético Mineiro, que é o segundo melhor ataque do campeonato, ter 9. Cara, é uma estatística que é pelo menos estranha, né? Se você chega tanto no ataque, tem uma diferença tão grande no número de pênaltis. Foi um ótimo jogo de se assistir. Mandou o Munir. Você acha que foi um ótimo jogo de assistir? Teve um momento que a gente falou, porra, o jogo tá bom pra caraca. Parando para analisar, talvez tenha sido um dos melhores jogos do campeonato, né? Foi um ótimo jogo para se assistir se você não torce pro Flamengo nem pro Inter. Porque o pau torou, filho. A trocação foi violenta. E quando o seu time está envolvido numa trocação dessa, é complicado, porque você fica, velho, você está sofrendo lá atrás. Apesar do seu ataque estar funcionando, você está sofrendo lá atrás. Para quem não é Flamengo e nem Inter, deve ter sido uma maravilha de ver o jogo. Cara, teve chance de todo jeito. Teve o Diego Alves pulando para trás, o Davi Luiz tirando bola em cima da linha. Pro atleticano no meio da torcida do Inter deve ter sido... Caraca, Manel. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ficar quieto. Então, assim, foi muita trocação. Vocês me conhecem já, né? Eu fico meio... Quando isso acontece. Eu fico meio bravo, porque eu quero a bola o mais distante do nosso gol possível, e hoje, só no primeiro tempo, a gente teve 15 finalizações do Inter. Então, assim, os caras finalizaram muito, né? E quando a gente toma tanta finalização assim, eu acho que tem alguma coisa errada, principalmente com o nosso sistema defensivo. Dá para ajeitar até o dia 27? Acho que claramente dá. É ajuste fino agora. Eu acho que agora a gente está na fase do ajuste fino. Mas que o jogo deve ter sido um barato para, sei lá, o cara que sei lá, São Paulino e tá vendo o jogo ali de bobeira no sabadão dele, deve ter sido um jogo do de ver. Pô. Um jogador bom jogando, o time do Flamengo muito bom, o time do Inter jogou bem ali, pelo menos no segundo tempo, né? Teve muita oportunidade de gol para o Inter, com defesa do Diego Alves. Teve muita oportunidade de gol para o Flamengo errando muito gol. Teve golaço, teve pênalti não dado. O jogo foi movimentado pra caramba. O ponto que me chamou a atenção, que o Alan tocou no assunto da coletiva, é que teve uma pergunta de um cara gremista. Muito provavelmente preocupado com o que vai acontecer na terça, porque importa a eles. Marcão, sendo bem franco, o time reserva da forma que jogou contra o Corinthians é bem capaz de vencer o Grêmio. É suficiente, talvez, para vencer o Grêmio, né? É suficiente. Eu diria que é suficiente. Precisa ver como é que esse time reserva vai entrar também. Porque aí vão faltar 4 dias para a final. 3 dias para a final. A gente viu o Michael hoje, cara. O Michael dificilmente vai começar jogando. Eu acho que ele entra durante a partida, eu acho que é 100% de chance dele entrar. Mas será que o time reserva também não vai estar preocupado com o dia 27? Se poupando para o dia 27? Eu acho que a gente tem time para vencer o Grêmio com esse time reserva. Acho que temos a condição. Mas aí é diferente, Marcão, é diferente. Então, mas eu não sei. Não sei, cara. Os caras que estão jogando e vão jogar contra o Grêmio, eles têm que mostrar um bom futebol, muito empenho e dedicação para poder ter a chance de jogar no dia 27. Para se mostrar como opção, né? Para se mostrar como opção. É diferente de quem já está, né, garantido na final. O time, a gente sabe de qual é salteado que vai para a final, que vai ser o titular. Agora, vou te dar um exemplo. Segundo aí o todo-poderoso rei das informações... João Gomes seria um caso para a gente analisar bem. O rei das informações aí, né, que disse que o João Gomes não vai nem viajar... E já estava lá, o cara gritando o nome dele. Pô, minha camisa, não sei. Acha que o João Gomes vai entrar contra o Grêmio fazendo o quê, irmão? Querendo morder a bola. Do Corinthians, cara. Ele vai ter Então, eu vejo que são coisas completamente diferentes. Quem vai entrar diante do Grêmio vai querer mostrar para o Renato que tem capacidade de poder jogar. O Kennedy, que está bem mais desenvolto, que está melhor,
O Kennedy não vai querer provar para o Renato, ó, eu quero ser a sua primeira opção de banco. Ah, mas tem o Michael, beleza, mas eu vou fazer o meu. Eu vou querer jogar o melhor possível. O Pedro, que eu, Alan, acho que ele vai voltar uns 30 minutinhos ali, igual a Arrascaeta fez hoje. Você acha que o Pedro não vai querer mostrar um pouquinho de futebol? Então, eu entendo que são coisas diferentes, tá, Marquinhos? Eu vou contar um segredo. Eu iria de Rodinei na ponta ali, Marcão. E é isso. Apesar que com o Michael jogando, tem o Kennedy para jogar do outro lado, né? Aí dá para jogar Michael, Kennedy, Vitinho e alguém na frente. Sim. Rodinei vai acabar sobrando. O problema é esse alguém na frente, que eu acho que vai o Vitor Gabriel mesmo. Entendeu? Não tem para onde correr. Mas que vá, galera. Que vá o Vitor Gabriel. Você vai querer botar o Gabriel? Cara, agora, Alan, agora, faltando 4 dias para a final, vai o Vitor Gabriel e a gente vai estar amarradão, cara. É ele mesmo que tem que ir. Não tem outro. Não tem outro para ir, não. Não tem nem como centralizar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não vai para esse jogo, tá, galera? Na minha visão, ele não vai para o jogo, não. Ele estava lá hoje acompanhando o aquecimento, mostraram uma foto dos jogadores da base, o Bruno Henrique acompanhando o aquecimento no jogo. Bom, ele só viajou porque eles vão direto lá pro Uruguai, senão ele estaria no Rio de Janeiro tranquilão, fazendo o tratamento dele bonito, né, Marcão? É pura e simplesmente por isso. E assim, falar a verdade, Marcão, o planejamento foi bem feito, teve a troca aí do jogo, né, que seria o jogo contra o Sport, mudou para ser um jogo contra o Grêmio, para permanecer no Sul. Então, assim, o planejamento foi todo bem moldado para ter a maior recuperação dos atletas e estar mais próximo para a viagem, ser menos desgastante, etc, etc, né? Apesar de ter prejudicado um pouco até a questão da despedida do time, né? Mas era o mais lógico a se fazer, né? Você faz 2 jogos no Sul, é uma viagem mais curta ali para o Uruguai, você consegue, volta para o hotel hoje, tem aí alguns dias, né? Não vai precisar viajar de novo, não tem toda a logística de viagem. Você fica lá em Porto Alegre, faz o outro jogo, dali parte para Montevidéu. Eu acho que é sensato, né? Porque seria uma loucura você fazer um jogo no Sul, voltar e para depois, né, fazer outro jogo lá em Montevidéu. Eu acho que a logística seria muito, muito pior para o Flamengo do que vai ser agora.